Hoje vai ser sem câmera, porque eu uso meu celular como câmera, ele tá carregando. E esse é o tempo em que eu consegui gravar, então vai ser só minha voz. Eu acho que alguns vídeos vão ser assim. E vamos lá, vamos agora ler Gênesis 11. Vou só fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar, Jesus, comigo, estar, Jesus, nesse momento, Pai, me guiando em Tua Palavra, falando as suas verdades, revelando seu coração. O Senhor sabe, Deus, que eu não mereço, Jesus, eu sou falho e eu preciso, Jesus, estar contigo, Pai. Então, esse, Jesus, seja o momento de eu e quem estiver ouvindo, Pai, podermos estar perto de Ti, Jesus, e ouvir a Tua voz, Pai, estar ao seu lado. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos lá. Gênesis 11. A Torre de Babel. Ó, conhecidíssimo essa história, né? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Opa, voltando. Onde eu parei? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Onde se estabeleceram. Vou pegar. Aí, estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se reuniram e falaram a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e espalhou pelo mundo. A descendência de Sem até Abraão. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade, e depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Arã. Arã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur, dos caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão quanto Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca, sua irmã, Iscá, era filha de Arã, irmã de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora, Sarai, mulher de seu filho Arão, e seu neto Ló, filho de seu irmão Arão, e se mudou de Ur dos caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu, enquanto ainda estava em Arã. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, sua família e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, né? Nem falei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos enquanto saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos seus bens e rebanhos seus servos que haviam agregado sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei a esta terra e aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximou-se da fronteira do Egito. Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos, e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Olha só que triste, né? O que Abraão fez. Errado, né? O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. Gênesis 13. Abraão saiu do Egito e subiu para o Negueb, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló, Abrão, né? Tô falando de Abraão e é Abrão, agora que eu percebi. Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ó, spoiler, né? Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe, até onde suas vistas alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e os seus descendentes como propriedade para sempre. E eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria impossível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Gênesis 14. Por esse tempo houve uma guerra na região.
Amrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belai, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidom, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Aram, em An, e os Emins em Savé, Kiriatim, e os Oreus no monte Seir, até El Paran, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Mispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume, e quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manri, o Amorreu. Manri e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que haviam nascido em sua casa. Imagino quanta gente que esse homem tinha na casa dele. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-lo em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, e com todos seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito que Kedorlaomer e todos seus aliados, o rei de Sodoma, saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Interessante, né? Pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, né? Que depois vai falar, né? Que Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Enfim, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os seus bens e todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e a An, meus aliados. Gênesis 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Estou falando de Abraão toda hora, né? É Abrão, ainda não mudou de nome. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas,
Se for capaz, esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Aí, ó. Argumento de Paulo, né, em Romanos. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão não as afugentou. Enquanto só se punha, Abraão caiu um sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terras alheias, em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Não chegou ao ponto, né, de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.